Há uma máquina que registrou as aventuras mais radicais do homem. Capturou cada criatura do nosso planeta. Permitiu que explorássemos o mundo microscópico, a velocidade da luz e a própria criação da vida. Essa máquina abriu os olhos sempre curiosos da humanidade e nos mostrou o impossível. Essa incrível máquina é a câmera. Super máquinas. As lentes das câmeras testemunharam os principais eventos mundiais do século XX. Com um lapso de tempo, nós o aceleramos. Com a alta velocidade, nós o tornamos mais lento. As câmeras em 3D fazem imagem saltar da tela e os intensificadores de imagem nos permitem enxergar no escuro. É notável que seu desenho básico permaneça o mesmo, embora o homem tenha continuamente levado essa incrível máquina aos limites do seu universo. Imagem impossível. O cinegrafista francês Patrick Pass usa sua super câmera a 8.000 metros de altitude. Ele é o maior fotógrafo paraquedista do mundo. Patrick e sua colega Wendy Smith precisam ser cinegrafistas excepcionais, além de excelentes paraquedistas. Nesse trabalho, um erro pode ser fatal. Para filmar documentários e eventos esportivos, eles usam capacetes especiais com 3 câmeras independentes, uma filmadora de 16mm, uma máquina fotográfica de 35mm e uma leve câmera digital. Para que nada saia de foco, eles usam lentes grande angular. E como não podem olhar através dos visores das câmeras, usam um visor especial adaptado ao capacete. O capacete com as câmeras pesa 9 quilos. Por isso, quando saltam, Patrick e Wendy precisam calcular cuidadosamente seus movimentos para compensar o peso extra em suas cabeças. Mesmo um pequeno desajuste pode mudar radicalmente o ângulo e a velocidade da queda. Patrick usa um controle manual para a filmadora de 16mm. Wendy usa um bocal especial de pressão para acionar a máquina fotográfica. A velocidade da queda chega a 400 km por hora. Patrick tem apenas 30 segundos para conseguir as imagens. Para filmar uma sequência completa, podem ser necessários até 20 saltos diferentes. Ele tem que trabalhar rapidamente. O movimento em falso pode ser fatal. Um altímetro em áudio lhe diz para puxar a corda. Quando o paraquedas abre, a velocidade cai de 200 para 30 km por hora. O peso do capacete joga sua cabeça violentamente para trás. Cada salto traz o risco de um ferimento grave. Mesmo para um perito, pousar é um alívio.
Adrian estava indo muito bem. Estava. Ela é boa em queda livre. Firmar o enquadramento. Dá para descer do jeito que quiser. Muito bem. Muito bom. Mais um salto. Patrick filma as mais recentes técnicas de queda livre. Os paraquedistas têm que coordenar seus movimentos com precisão. O tempo é crucial e cada manobra é cuidadosamente ensaiada. Mudando a posição de seus corpos, esses paraquedistas conseguem voar em qualquer direção. A cada dia, Patrick e sua câmera ampliam o alcance da fotografia em queda livre, sempre em busca de maiores desafios. Super Máquinas. Eu gosto muito do tempo ruim. Gosto daquelas rajadas de vento que fazem os guardanapos voarem das mesas de piquenique e acabam com os churrascos. Gosto quando vira o tempo e todo mundo vai para casa fugindo da tempestade, porque isso significa que eu vou trabalhar. A câmera de 35mm de David Stirling fotografa coisas que são mais quentes do que a superfície do Sol e que se movem a 1/3 da velocidade da luz. David mora no corredor dos relâmpagos, que é a área de maior incidência de raios nos Estados Unidos. Ele é mais um pioneiro que leva sua câmera aos extremos da natureza. Quase sempre uso 5 lentes, mas para perseguir tempestades, uso apenas uma. Uso o mesmo filme que usava há 22 anos, Kodak sem asa. O filme de sem asa é menos granulado e, por isso, as grandes ampliações ficam melhores. O filme que David usa pode ser comprado em qualquer loja e sua câmera é a mesma de 20 anos atrás. Sua profissão é rastrear relâmpagos. Eu saio rastreando os relâmpagos, tentando encontrá-los. Lá há uma nuvem com bordas estreitas. Essa é a nuvem que estamos procurando, não as outras escuras que estão na frente. Estamos atrás daquela nuvem cinza que está por trás. Minha lembrança mais vívida e excitante é a de um raio que caiu no dia 17 de agosto de 1985. Coloquei um rolo novo de filme na câmera e quando disparei pela primeira vez, um raio enorme caiu do outro lado do lago. Mas no quarto rolo de filme, um raio caiu a 1 metro de distância e literalmente me jogou longe do meu equipamento. Mas eu sobrevivi e chamei aquela imagem o milagre. Ficar no meio de uma tempestade elétrica com um tripé de metal é muito perigoso. 200 norte-americanos morrem todos os anos vítimas de raios. Se você estiver no meio de uma tempestade e for o objeto mais alto que há por perto, o melhor que você tem a fazer é se jogar no chão e se enrolar como uma bola. Se você tiver que ficar desse jeito durante 5 minutos, vai se molhar, mas vai sobreviver. Um raio pode vir de uma tempestade que está a 16 quilômetros de distância e fritar você antes que você se dê conta. É um tipo de fotografia que não se consegue repetir, tipo, epa, não deu, vamos fazer outra vez. Não deu, mas foi ótimo. Com os raios é uma chance só. Para conseguir as melhores imagens de relâmpagos, David precisa chegar rápido aos locais das tempestades. Em casa, sua esposa acompanha os boletins meteorológicos e cabe a David caçar e capturar as tempestades com sua câmera. Hey, Jude, é David, estamos aqui no Lago Monroe. Dê uma olhada no radar e me diga o que é que há lá fora. Estamos vendo umas nuvens a nordeste.
Parece coisa boa e está indo na sua direção. Para que lado está indo? O radar deve estar se movendo. Bem a oeste de Orlando. Está bem vermelho a oeste de Orlando. Certo, obrigado, querida. Tchau. Ele tira 4.500 fotos por ano, das quais apenas 4 serão boas o suficiente para a sua coleção. Mas capturar um único relâmpago em filme já é uma conquista. Raios podem surgir em qualquer lugar sem aviso. Essas imagens impressionantes são feitas em filme comum de 35mm numa máquina fotográfica convencional. Isso é uma prova da versatilidade e simplicidade dessa máquina incrível. Peguei! Rapaz! Oh, cara, você viu só? A câmera cinematográfica funciona enganando o cérebro. Quando a luz atinge o olho, o sinal é transmitido ao cérebro, mas a imagem permanece na retina por uma fração de segundo. De forma que o cérebro percebe uma série de imagens em sequência rápida, como um movimento contínuo. O mecanismo dentro das câmeras mudou muito pouco desde que ela foi inventada há cerca de 100 anos. Uma garra puxa o filme pela sua borda perfurada e o mantém à frente da portinhola por uma fração de segundo. A luz que atravessa as lentes é registrada numa emulsão sensível. Uma câmera cinematográfica registra 24 quadros por segundo. A essa velocidade, as imagens se sobrepõem sucessivamente na retina e nosso cérebro interpreta a sequência como movimento. Basta alterar a velocidade a que o filme passa pela câmera para manipular o próprio tempo. Lapso de tempo é uma técnica fotográfica em que a câmera registra apenas um quadro a cada período de alguns segundos. Quando é projetada a velocidade normal, a imagem parece estar se movendo a uma velocidade incrível. Esta é uma câmera filmadora de 35mm modificada para funcionar em lapso de tempo. Ela tem motores para plano inclinado, panorâmica e zoom. Controlados por um computador portátil, eles fazem os aumentos minúsculos e precisos da câmera. O cinegrafista Martin Ford viaja aos cantos mais longínquos do planeta para conseguir essas imagens. Planejamos fazer 2 ou 3 tomadas de lapso de tempo. A câmera que vai filmar é fixa. A outra vai filmar em movimento, começando nas nuvens. Depois faremos uma panorâmica para filmar aqui. Vamos levar cerca de 36 minutos para fazer isso. Vamos registrar o que acontece em Piccadilly Circus. Só é preciso fazer uma estimativa de como vai ser em 2 ou 3 horas e ajustar a exposição, de forma que a habilidade necessária é a de adivinhar bem. Maxim combina técnicas de lapso de tempo com movimentos de câmera e atores para criar uma bizarra distorção do tempo. Essas tomadas levam várias horas para serem feitas. Movemos a atriz só um pouquinho para filmar cada quadro.
e o processo é repetido várias vezes. Quando se projeta o filme na velocidade certa, parece que a atriz se move num tempo diferente do mundo que a cerca. Mas acho que a natureza funciona melhor. A vida na cidade, com o trânsito e as multidões, parece sempre uma coisa frenética. As tomadas mais belas são coisas como o movimento do sol, os ocasos e as alvoradas ou as nuvens, ou mesmo as plantas crescendo. E são belas porque revelam coisas que não enxergamos à primeira vista. As câmeras de lapso de tempo aceleram os acontecimentos. Já as câmeras de alta velocidade filmam milhares de quadros por segundo, retardam tempo e nos permitem ver coisas que são rápidas demais para serem capturadas pelos olhos humanos. Este assento ejetor é filmado não a 24, mas a 500 quadros por segundo. Esse trem está prestes a colidir com um recipiente de resfriamento nuclear. Os engenheiros precisam filmar a colisão a 1000 quadros por segundo para saber se o recipiente resistirá a um impacto a 160 km por hora. O filme desse caminhão está sendo projetado a uma velocidade 40 vezes menor para mostrar aos projetistas como os suportes de concreto e aço para estradas aguentariam um impacto crítico. Os engenheiros precisam estudar rigorosamente todos os aspectos de segurança de um carro sob todos os ângulos. A única maneira de estudar os impactos dos automóveis é utilizar câmeras especiais que registram até 10.000 quadros por segundo. Para filmar a tais velocidades, as câmeras fazem uma quantidade enorme de filme atravessar rapidamente a lente. Esta câmera usa um prisma rotatório. O filme está em movimento contínuo através da abertura. Quando o prisma gira, ele move a imagem em sincronia com o filme, de forma que cada imagem é registrada num fluxo contínuo. A velocidade da câmera realmente depende dos eventos que estão acontecendo. Por exemplo, a 50 km por hora, as coisas se movem 1 centímetro a cada milésimo de segundo. É uma velocidade boa de se usar. Para um airbag que estivesse a uma velocidade de talvez 160 km por hora, teríamos que usar uma velocidade um pouco maior, digamos 3.000 quadros por segundo. As máquinas precisam ser milhares de vezes mais velozes para capturar essas imagens. Os estudos militares de balística usam câmeras que filmam a velocidades inacreditáveis. O objetivo é entender o comportamento exato dos projéteis no trajeto ou no impacto. Uma câmera de alta velocidade mostra como uma granada expande antes de explodir. Esta câmera eletrônica registra imagens digitais 600.000 vezes mais rápido do que a câmera convencional mais veloz. Esta câmera chega a registrar 600 milhões de imagens por segundo. As câmeras que filmam a essas incríveis velocidades são chamadas de sistemas digitais de imagens de alta velocidade. Elas são usadas pelos engenheiros da NATO nos testes de coletes à prova de balas em que os projéteis viajam a 2,5 km por segundo. Vista a uma velocidade que é 25.000 vezes maior do que a de uma câmera comum, a bala penetra um pedaço de lucite e em seguida uma folha de metal.
Após disparada contra um colete de Kevlar, a bala se desintegra sem penetrar a proteção. Este é um composto gelatinoso especial desenhado para imitar perfeitamente como uma bala penetra no corpo humano. As imagens são capturadas em bilionésimos de segundo. Mas essa câmera digital consegue registrar a própria velocidade da luz. A tecnologia das câmeras está também abrindo nossos olhos para um novo mundo. Este é Martin Dorn, um cinegrafista pioneiro da história natural que desenvolveu um novo tipo de câmera antes considerada impossível. Sua incrível câmera enxerga na escuridão da noite. Quando ela está pronta, o assistente de Martin acende um isqueiro. O intensificador é simplesmente um amplificador de luz. Ele amplifica uma pequena porção de luz para uma quantidade utilizável. Então, a envia para outra extremidade onde um chip de silício a transforma numa imagem convencional de TV. Essa lente 400mm f2.8 é uma das mais velozes que há. Antes que esta câmera fosse inventada, os fotógrafos usavam holofotes para filmar animais selvagens à noite, o que afetava o seu comportamento. O filme de Martin Dorn é o primeiro a ser feito totalmente no escuro. Não podíamos usar luzes nos carros e o que mais nos surpreendeu foi a dificuldade de ir de A a B à noite. Enquanto Martin filma, seus motoristas enxergam usando óculos de visão noturna do antigo exército soviético. Quando chegamos a Masai Mara, no Quênia, não tínhamos ideia do que íamos encontrar, porque éramos os primeiros a fazer isso, a filmar à noite nas planícies africanas. As imagens captadas por essa câmera impressionante nos mostram pela primeira vez como os animais caçam e são caçados à noite. Esse é o começo de uma revolução na filmagem de animais no seu habitat natural. Ficamos impressionados em ver um mundo totalmente novo. De repente, os filmes da vida selvagem haviam ido além do dia. No passado tínhamos que usar luzes, mas agora estamos livres disso. Podemos ver o que realmente acontece à noite. A coisa mais interessante é a diferença entre o comportamento dos leões e o de outros animais nas noites enluaradas e nas noites muito escuras. Os olhos da maioria dos animais que filmamos são tão sensíveis quanto as câmeras que estamos usando, muito mais sensíveis que nossos próprios olhos. Eu acredito que essa câmera vai mudar a percepção das pessoas sobre as filmagens de história natural. Os animais não se comportam de maneira normal quando são artificialmente iluminados. Não importa se são domesticados ou não, eles simplesmente não agem com naturalidade. Super máquinas. No Havaí, a câmera está mais uma vez enfrentando o ambiente natural mais violento e radical que há. A força do oceano inspira outro cinegrafista pioneiro, Don King. Gosto de estar nas ondas, no mar, especialmente quando as ondas estão grandes e você consegue realmente sentir a força do oceano, atravessar a onda e sentir a energia. É uma sensação fantástica. Já vi cinegrafistas saírem feridos, seriamente feridos e quase morrerem.
Eu me sinto razoavelmente seguro porque sinto que sei o que vai acontecer e como eu posso sair dali. Sou muito conhecido no mundo do surf como um dos melhores fotógrafos no meio aquático. Minha especialidade é entrar no mar com uma grande angular e entrar dentro da onda com o surfista. Ao invés de olhar através do visor, eu miro a câmera e, com a experiência que tenho, sei o que a lente vai captar. Não importa o quanto você se sente à vontade no mar, o quanto ele parece amigável. À medida que você avança nos seus limites, as ondas ficam maiores e as situações mais perigosas. Sempre haverá momentos de medo. Ainda sinto medo quando uma onda enorme arrebenta na minha frente. É assustador. Diminuindo a velocidade de um surfista que passa por mim como um raio, ele parece gracioso, fluido. Filmo muita coisa com minha câmera de 16mm, que foi desenhada para uso militar e é muito robusta. Ela é compacta e filma em alta velocidade. Cada uma das câmeras de Dom tem uma proteção especial de plexiglass, leve e resistente. Mesmo sob o impacto de 120 toneladas de água, elas são maneáveis. Dom precisa desviar dos surfistas que correm a 80 km por hora. Os controles de foco e zoom fazem parte do próprio gabinete. O equipamento tem que obedecer os requisitos exatos estabelecidos por Dom para que ele possa filmar dentro das ondas. Quando vejo belas ondas, mal posso esperar para nadar até elas e ser parte de tudo. O que eu gosto mesmo é de filmar e captar aquela beleza, de guardá-la. É fantástico. Esta estação de tratamento de esgoto é um lugar pouco comum para uma sequência cinematográfica. Mas é o começo de uma incrível jornada em que a câmera revela um universo completamente diferente. Parece esterco para você, mas para mim é o pão de cada dia. Vou quebrar isto para colocar num tanque e depois darmos uma olhada em algumas das criaturas que vivem aí. Com uma câmera de vídeo comum, podemos ver criaturas ampliadas em 10 vezes. Colocando uma lente macro, David Spears aumenta sua imagem em até 30 vezes. Há muita vida aí dentro e aumentamos a imagem ainda muito pouco. No que se refere ao nosso estudo, estamos no topo da cadeia alimentar e no primeiro estágio da nossa jornada por esse mundo impressionante. Esse verme tem 2,5 cm de comprimento e sua cauda de podura tem 0,25 centímetros. Ele está no topo da cadeia alimentar que existe numa pequena porção do esgoto. Com lentes macro ainda mais poderosas, a imagem é aumentada até 50 vezes. Essa aranha é, na realidade, menor do que um grão de areia. Para aumentar ainda mais, é preciso acoplar a câmera a um microscópio. O esgoto está agora numa lâmina iluminada com luz potente para mostrar os detalhes dessa colônia microscópica.
A fotomicrografia consegue ampliar em 1000 vezes o seu tamanho real. Isto é um nematódio. A câmera registra agora o interior do seu intestino, revelando uma refeição recente de células de fungo e bactérias. Estamos conseguindo ampliar cada vez mais a imagem. Pode-se ver pequenos ciliados nadando. Um ciliado é um micro-organismo unicelular. Com 0,08 milímetro, ele é menor do que a espessura de um fio de cabelo humano. Essa espantosa criatura foi aumentada para 400 vezes o seu tamanho. Olha só esses sujeitos. Parecem joias vivas, não parecem? As cores fantásticas e o movimento é simplesmente maravilhoso. Esses micro-organismos que comem bactérias chamam-se vorticella. As bactérias estão na parte mais baixa da cadeia alimentar e têm 1 milésimo de milímetro. São tão pequenas que 500 delas caberiam na ponta de uma agulha. No último estágio de sua jornada fotográfica através do mundo do esgoto, David usa um microscópio de varredura eletrônica. Raios de elétrons não atravessam muito bem o ar, por isso nossa aranha é colocada num recipiente a vácuo e borrifada com ouro. O microscópio faz a varredura com elétrons que ricocheteiam e criam uma imagem ampliada 20.000 vezes numa tela de computador. Quando esta câmera eletrônica aproxima a imagem da boca do Podura, revela detalhes impressionantes da textura da pele. A fotomicroscopia também pode ser usada para nos mostrar a própria criação da vida. Esta é a imagem ampliada 1000 vezes do momento da fertilização, quando um espermatozoide encontra um óvulo. Mas a câmera não está dentro do corpo de uma mulher. Estamos assistindo a uma sequência de efeitos especiais em filme de 16 milímetros, feito pelo cinegrafista e cientista David Barlow. Sou um cientista, e cientistas gostam de revelar coisas ocultas. Usando o microscópio, eu posso explorar novos mundos, e usando a minha câmera, posso registrar coisas para que outras pessoas as vejam. Depois dos ajustes finais, ele liga a câmera e introduz o espermatozoide no óvulo. Ele é sugado sob a cobertura, imitando o momento da ejaculação. Milhões de espermatozoides humanos nadam em direção ao óvulo, como se estivessem no útero. O esperma é humano, mas para evitar problemas éticos, o óvulo é de rato. Sua aparência é idêntica à de um óvulo humano. As câmeras microscópicas nos permitem reencenar o momento da fertilização. Câmeras endoscópicas são agora capazes de registrar dentro do corpo o processo de criação de um ser humano. A câmera nos permitiu capturar até o momento mais secreto de nossa vida. O telescópio Hubble está no espaço a 570 quilômetros acima da Terra desde 1990. Ele é uma câmera gigantesca construída para revelar os segredos do universo. Olhando através de bilhões de anos-luz, os videodetectores eletrônicos do Hubble descobriram mais de 1.500 novas galáxias. Algumas dessas imagens chegam a 12 bilhões de anos-luz. Elas revelaram as evidências mais concretas da existência de grandes quantidades de buracos negros e possibilitaram aos astrônomos estimar a idade do universo. O telescópio Hubble é do tamanho de um ônibus escolar e coleta a fraca luz das estrelas com um espelho de 2,5 metros. Essa lente é tão poderosa que poderia captar um par de faróis de automóvel a mais de 3.000 quilômetros de distância.
Chips de computador detectam as imagens e elas são transmitidas para a Terra como sinais de rádio. Mas existem câmeras que já viajaram aos extremos do sistema solar. Em 1977, a NASA lançou 2 sondas espaciais Voyager, levando câmeras à última fronteira. Essas câmeras viajaram mais de 10 bilhões de quilômetros e revolucionaram a astronomia planetária. Filmado em lapso de tempo a 204.800 quilômetros de altitude, uma grande tempestade faz ferver a superfície de Júpiter. As imagens foram gravadas por câmeras de vídeo e transmitidas de volta à Terra. Essas câmeras revelaram detalhes que ninguém jamais imaginou. Esta é Ganymedes, uma das luas de Júpiter. As sondas espaciais passaram tão próximas às luas de Júpiter que captaram closes da superfície. Esta é Io, outra das luas de Júpiter. A câmera mostra, em incríveis detalhes, 9 vulcões ativos, os primeiros jamais descobertos em outro mundo. As câmeras também mostraram pela primeira vez a estrutura dos anéis de Saturno. E descobriram anéis ao redor de Urano, algo que desconhecíamos. Quando a Voyager passou por Miranda, uma das luas de Urano, suas câmeras capturaram uma série de detalhes. A NASA processou essas imagens digitalmente para criar uma impressão acurada da superfície de Miranda. As sondas Voyager estão agora viajando sem rumo pelo espaço. Seu trabalho foi feito. Elas nos permitiram ver a beleza e complexidade do sistema solar e nos deixaram um pouco mais próximos do desconhecido. Essas fantásticas imagens do espaço foram feitas mais perto da Terra. Elas são fruto da maior filmadora do mundo, a IMAX. Super máquinas. Inventada no Canadá no final dos anos 60, a câmera IMAX foi desenhada para projeções em cinemas especiais. Grandes e pesadas, as câmeras IMAX pesam cerca de 180 quilos. Elas funcionam como uma câmera de 35 milímetros, exceto que o filme, as lentes e os mecanismos internos são muito maiores. Cada quadro é 10 vezes maior do que o de um filme de 35 milímetros. O filme IMAX é projetado numa tela com a altura de um prédio de 7 andares. A imagem é tão grande que ocupa todo o campo de visão do espectador. Os espectadores diante da tela vivem uma experiência que absorve sua visão periférica, que envolve completamente e que leva a lugares onde nunca se foi. A gigantesca câmera viajou a bordo do ônibus espacial. Ela filmou bombeiros do Kuwait que tentavam desesperadamente apagar os incêndios em campos de petróleo causados pelos iraquianos após a Guerra do Golfo. Ela já foi levada até ao fundo do mar, onde o tamanho do seu filme proporcionou uma experiência cinematográfica totalmente nova.
O motivo pelo qual todos nós percebemos o mundo em total profundidade estéreo tridimensional é porque temos dois olhos e vemos entre dois pontos de vista ligeiramente distantes. Para recriar essa percepção para os espectadores de cinema, temos que fazer dois filmes totalmente separados. E esta câmera, na verdade, são duas com as lentes separadas pela mesma distância que a média dos olhos humanos. Essa câmera registra em dois filmes separados a visão de cada um dos olhos. O truque consiste em que o projetor, na verdade, roda os dois filmes em sequência rápida. Ele mostra a imagem do olho esquerdo e depois a do olho direito. Depois mostra a outra do olho esquerdo e mais uma do olho direito. E quando faz isso, envia uma pulsação infravermelha que é captada pelos sensores dos óculos que você está usando. Quando a imagem do olho esquerdo está na tela, a lente esquerda se abre e a direita fecha. E quando a imagem do olho direito aparece, a lente direita abre e a esquerda fecha. E isso acontece muito rápido. Cada olho, na verdade, abre e fecha 48 vezes por segundo, de forma que você não percebe o que está acontecendo. E o seu cérebro mistura as imagens e enxerga o mundo que criamos em profundidade estéreo, como era diante da câmera. Agora estão sendo feitos filmes IMAX em terceira dimensão para proporcionar às plateias aventuras ainda mais realistas. Seus primeiros filmes eram documentários de história natural, mas agora a IMAX está chegando à ficção. L5 é um novo longa-metragem em IMAX terceira dimensão cuja ação se passa numa cidade do futuro dentro de 100 anos. Câmeras em terceira dimensão usam o dobro da quantidade de filme das câmeras convencionais. Só se pode filmar 3 minutos antes de recarregar e são necessários 15 minutos para substituir os imensos cartuchos de filme. E o filme IMAX custa o dobro do filme comum de 35mm. Para evitar repetições, os atores precisam estar perfeitamente ensaiados. Os motores que movimentam o filme pela câmera são tão barulhentos que não se pode gravar o som. As vozes dos atores são gravadas em separado e mixadas depois. Estamos de volta ao Jardim da Infância. Quando fazemos filmes para TV, por exemplo, fazemos de 15 a 30 tomadas por dia. Aqui acho que hoje conseguimos 6 tomadas e ficamos muito satisfeitos. Em comparação com formatos menores, tem muitos detalhes e é muito trabalhoso. Não dá para enganar, não dá para esconder nada. E em terceira dimensão, todas as preocupações são, de certa forma, em dobro. Essa coisa é pesada, é barulhenta, é difícil de carregar, é uma câmera mimada, um bebezão. Mas seus resultados são inigualáveis. Esta câmera faz filmes, imagens, é isso aí. E ela fez com que eu me apaixonasse novamente pelo cinema. Até Arnold Schwarzenegger pode agora ser visto em terceira dimensão. Exterminador do Futuro 2 em terceira dimensão tem 12 minutos. Mas cada segundo custou mais de 80 mil dólares. Foi o mais caro de todos os filmes. A câmera foi acoplada a um guindaste especial e filmou sequências de efeitos especiais como uma câmera comum, só que em terceira dimensão. O efeito sobre a plateia é assustadoramente real. Agora é possível levar os espectadores um passo além. No Cine Brinquedos, imagens de alta qualidade são cuidadosamente coordenadas com movimentos das poltronas, levando o público a uma realidade virtual. Preparem-se! Suspeito que o primitivo Rio Valley em que vamos entrar é um lugar bastante perigoso. Este é o brinquedo de Volta para o Futuro na Flórida, criado pelo guru dos efeitos especiais Doug Trumbull. Minha primeira ideia para um cine-brinquedo ou para um brinquedo de simulação veio depois que experimentei um simulador de voo e achei a experiência fabulosa. E pareceu ser uma grande oportunidade de entretenimento. A diferença entre um filme interativo brinquedo e um filme comum é que você não só assiste, como entra nele. Surgiu a ideia de uma tela imensa hemisférica, muito além de um simulador. E nesse caso você está num veículo DeLorean, mas a tela é enorme e ocupa completamente a sua visão periférica. A plateia fica presa a um simulador que se move em sincronia com uma sequência de montanha-russa filmada por câmeras em miniatura numa maquete.
No filme comum, o campo de visão da câmera é razoavelmente estreito, mas quando você filma com lentes olho de peixe, enxerga tudo em ambos os lados, no teto, no palco, no chão. É um desafio saber onde colocar as luzes e como fazer um plano inclinado, como coordenar a câmera e o movimento do veículo. O movimento e o sofisticado sistema de som Surround Sound fazem a plateia sentir-se como se estivesse voando pela cena. Mas sem a câmera, nada disso seria possível. Nós batemos! O impacto entre os dois veículos nos levou de volta ao Instituto. A câmera nos levou a novos mundos. É impressionante pensar que em mais de 100 anos, essa super máquina não mudou. Há uma máquina que registrou as aventuras mais radicais do homem. Capturou cada criatura do nosso planeta. Permitiu que explorássemos o mundo microscópico, a velocidade da luz e a própria criação da vida. Essa máquina abriu os olhos sempre curiosos da humanidade e nos mostrou o impossível. Essa incrível máquina é a câmera. Super máquinas. As lentes das câmeras testemunharam os principais eventos mundiais do século XX. Com um lapso de tempo, nós o aceleramos. Com a alta velocidade, nós o tornamos mais lento. As câmeras em 3D fazem imagens saltar da tela e os intensificadores de imagem nos permitem enxergar no escuro. É notável que seu desenho básico permaneça o mesmo, embora o homem tenha continuamente levado essa incrível máquina aos limites do seu universo. Imagem impossível. O cinegrafista francês Patrick Pass usa sua super câmera a 8.000 metros de altitude.